Sejam bem-vindos à TV Púlpito do Sertão Reformado. Próximo domingo, querendo o triuno e majestoso Deus, estaremos aqui também, em virtude da cirurgia suspensa. Logo, por ocasião do culto pactual, público e congregacional, que acontecerá a partir das 18 horas, dentro desse culto haverá o que nós chamamos também, dentro da missiologia, do culto do envio. Dentro do culto, vamos ter a prática da teologia do envio. Envio de quê? Do nosso projeto piloto, agora já entrando em execução, pequeno grupo de evangelização. Agora chegou a hora. 4 grupos já foram formados, está faltando só alguns componentes. E à noite, após a pregação, chamaremos os 4 PGS, Mateus, Marcos, Lucas e João, e vamos fazer uma oração, um momento de envio. Ok? O PGE, pequeno grupo de evangelização, é um braço do Zaqueu. É um braço do Zaqueu. E eu vou sempre repetir, não confundam com PGP. PGP é pequeno grupo de pastoreio. Se fosse o PGP, eu não poderia nem estar aqui anunciando, porque deveria primeiro apresentar para ser homologado pelo conselho. Porque o PGP já seria toda a igreja. Estamos hoje com membros comungantes e não comungantes. O presbítero César compartilhou com o conselho isso. Membros comungantes e não comungantes, estamos hoje, graças a Deus, com mais de 320 membros. Louvado seja o Senhor. Comungantes e não comungantes. São membros, hein? As crianças também são membros da igreja. Então eu dei uma olhadinha novamente por esses dias. Estava lá e louvando o Senhor. 287 adultos, mais X crianças, membros da igreja, que receberam o sinal e selo da aliança. Então, 320 alguma coisa. Ao Senhor Jesus Cristo toda a glória. Então, se fosse PGP, eu teria que apresentar o colégio pastoral para dar o seu parecer favorável ou não. Porque o PGP seria toda a igreja, 320 membros, distribuída aí em 30 pequenos grupos, de 10 pessoas no máximo. Entende agora? Aí eu precisaria da homologação do colégio pastoral para o PGP. Mas não é PGP, é PGE. Sendo PGE, não é necessário a homologação no colégio pastoral, porque é uma questão da docência, é um braço do Zaqueu, é para evangelizar. É só uma estratégia de evangelização. Então, é totalmente diferente o PGP do PGE. Então, não confunda. Eu já falei aqui 500 vezes. Eu estou retomando esse assunto aqui porque domingo vai ter, dentro do culto, o culto do envio. O que é o PGP, gente? Eu fiz uma postagem no grupo da igreja. E eu continuo tendo a igreja como laboratório. Na era das redes sociais, nós estamos conectados e ao mesmo tempo desconectados, gente, com as informações. A gente não lê o que é postado na íntegra. Não lê. A gente abre o WhatsApp. Eu falo isso não como censura. Nós estamos envolvidos nessa. Você faz uma postagem no grupo de WhatsApp do presbitério, da igreja, o pessoal abre, mas o texto não é lido. E a prova é o que vem depois. Então, o que é um PGP? Eu fiz lá uma postagemzinha, mas antes abramos a Bíblia. Por isso que hoje eu preciso me concentrar rapidinho aqui. O Evangelho de Deus segundo o apóstolo João. Vou relembrar o que é PGP e vou entrar no tema desta noite, que é um roteiro bíblico, teológico, reformado e prático da evangelização.
O roteiro bíblico, teológico, reformado e prático da evangelização. Um roteiro. Nós estamos construindo o roteiro personalizado da igreja. Eu vou citar já. João, 1º capítulo, o Evangelho, sonoplastia santa e abençoada. Abra aí, por favor. A partir do versículo 40, já citamos aqui em outras ocasiões esse texto narrativo, mas que ele exemplifica mandamentos do Senhor, ele exemplifica a grande comissão, ele materializa princípios. João, 1º capítulo, versículo 40, a partir daí, do 40. Vamos ler juntos? André, queridos, vai ficar, só um minutinho, me perdoe, vai ficar uma leitura atomizada. Aí, uma leitura atomizada, ela complica o entendimento. Vamos para a partir do versículo 35 mesmo. Vai dar tempo. Vamos lá. O versículo 35 é melhor. No dia seguinte, João estava outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: todos, eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isso, fez o quê? João apontou para quem, gente? Isso é evangelização também, viu? Prossigamos. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: o que vocês estão procurando? Eles disseram: Rabi, onde o Senhor mora? Rabi quer dizer mestre. Jesus respondeu: venham e vê. Venham e vê, ou venham e vejam. Existem projetos baseados só nessa parte aí do texto. Projeto de evangelização. Então eles foram, viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia. Eram mais ou menos 4 horas da tarde. Agora anote agora aí a ênfase, toda a igreja. André, o irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinha ouvido o testemunho de João. E André ouviu o testemunho de João sobre Cristo e agora André resolveu seguir Cristo. Segue o texto. Ele encontrou primeiro seu próprio irmão Simão, a quem disse, Simão é Pedro, né? Achamos o Messias, que quer dizer Cristo. E o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João, mas agora será chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Queridos, perceberam aí? Isso é um texto narrativo que mostra uma ação evangelizadora, que começa com João o Batista, ela tem continuidade com André, chega na vida de Pedro, e vai continuar o narrador. No dia seguinte, Jesus resolveu ir para a Galileia e encontrou Filipe, a quem disse: siga-me. Agora o texto continua. Esse Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Olha o que Filipe vai fazer agora. Filipe encontrou Natanael e lhe disse, todos juntos: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Evangelização. Resultado, então Natanael perguntou: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Interessante. Ele está sendo sincero aí, viu? Jesus vai elogiar a sinceridade de Natanael, apesar dos equívocos. Então Natanael perguntou: de Nazaré pode vir alguma coisa boa? Filipe respondeu: lembra aí, ó, venha ver. Mais uma vez aí, repetição. Resultado disso, vamos lá? Jesus viu Natanael se aproximar e disse a respeito dele: eis um verdadeiro israelita em quem não existe fingimento algum, ou dependendo da tradução, dolo. Natanael perguntou a Jesus: de onde o Senhor me conhece? Jesus respondeu: antes de Filipe chamá-lo, eu já tinha visto você debaixo da figueira. Louvado seja Cristo. Ele é onipresente, Ele é onisciente, Ele é onipotente. O narrador continua:
Então Natanael exclamou: Mestre, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o Rei de Israel. Esse aí é o resultado da evangelização. Homens e mulheres conhecendo e reconhecendo Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas e passando a ser membros da igreja do povo de Deus. É por isso que esta igreja tem também um ministério chamado Ministério Zaqueu, Minha Cidade para Cristo. Minha Cidade para Cristo é a campanha nacional de evangelização da nossa IPB. Então a igreja já tinha o Zaqueu. Quando aqui assumimos a igreja, anexamos a campanha Minha Cidade para Cristo. Só que o Ministério Zaqueu, Minha Cidade para Cristo, tem frentes de trabalho. E tem braços. Tem muitas frentes de trabalho. Logo, precisa ter também braços de trabalho. Nós temos o Zaqueu, Minha Cidade para Cristo, nas ruas, nas praças, que é o que nós chamamos, antigamente chamavam de cruzada evangelística, ou evangelismo explosivo. Essa é uma frente de trabalho. Esse tipo de trabalho precisa de instrumentos, de cantores e tudo mais. Tem também a outra frente de trabalho, o Zaqueu panfletagem. Existe uma equipe no Zaqueu só para isso. O Zaqueu panfletagem, para ir lá para a travessia, Juazeiro de Petrolina, entregar panfleto, literatura boa, ir para a frente da universidade e etc. Recentemente criamos uma nova equipe, só precisamos identificar as pessoas. Zaqueu Caminhada de Oração. É uma outra frente de trabalho. Essa equipe vai para o centro de Petrolina. Vai adentrar, vai orar de frente das lojas, pelos empresários. Vai entregar a Bíblia ou literatura para os funcionários. E se abrir uma brecha, chamar o gerente e orar por ele. Caminhada de oração pelo centro de Petrolina, pelos bairros. Essa é outra frente de trabalho. E uma outra frente de trabalho é o PGE, Pequeno Grupo de Evangelização. E chegou a hora de executar projeto piloto, conseguindo formar 4, não é só 3 não. Já tivemos uma reunião agora online. A reunião foi que dia? Me ajude aí, Elaine. Segunda, terça, obrigado, Hugo. Olha, eu chamei para a reunião e a minha mente envolvida com a cirurgia está fazendo isso com a minha mente, faz parte, não é? Uma reunião boa, então agora serão 4 PGEs pilotos. O que é um PGE, gente? Isso. Aí colocamos a informação lá em uma das secretárias, a IA, e ela me deu a arte pronta. As informações nós colocamos lá, extraídas de livros. Nós temos o privilégio de ter mais de 50 livros só sobre essa temática. Mais de 50 livros. Então, aquele irmãozinho amado que, às vezes, afobado, porque tinha que ser assim, tinha que ser assado, achando que é porque o colégio pastoral não sabe, são mais de 50 livros, já lido de capa a capa. Acontece que a igreja é feita de gente, povo de Deus. A gente dá um passo para frente, daqui a pouco precisa dar um passo para trás. Mas quem não sabe e não recebeu chamado para isso, acha que é só para frente, né? Pastorado é isso aqui, ó, um passo para frente. Com o colégio pastoral daqui a pouco e vamos dar um passo para trás, para o bem da igreja. É assim, guerreiros. Porque a igreja é de quem? De Cristo. Então, para acalmar o coraçãozinho, e não há maldade no irmãozinho, não. Aquela formação, eu acho que tem que ser assim, tem que ser assado, e até parece que o pastor da igreja não sabe de nada daquelas ideias. Não, calma, baixa a régua aí, porque se for levantar a minha régua aqui, você vai ficar perturbado. Baixa a régua. São mais de 50 livros lidos na íntegra, de capa a capa, gente. Mas não é feito só de livro, não. A prática que é o desafio. A prática que é o desafio. Entendeu? Então, recadinho carinhoso, banhado de amor dado.
Abrace. O que é o PGE? Relacionamentos que transformam vidas. Preste atenção. Relacionamentos que transformam vidas que refletem Cristo. Relacionamentos que transformam Cristo. Isso é um PGE. Relacionamentos que transformam e vidas que refletem Cristo. Vocês notaram que os últimos sermões, dentro da Lectio Selecta, leitura seletiva, são chamados sermões isolados, não é uma lectio contínua, são sermões isolados. A temática tem sido essa, não apenas membros, mas discípulos. Qual foi o tema de domingo passado? Quem lembra? Quem lembra? A recompensa de seguir Jesus é? Entendem? É por isso, queridos. Relacionamentos que transformam vidas que refletem Cristo. Para você entender rapidinho, a composição de um PGE. O PGE deve ser formado por um grupo reduzido, favorecendo relacionamentos intencionais e acompanhamento próximo. Mínimo de pessoas, 4, máximo 7. Mínimo de 4, máximo de 7. Nenhum líder do PGE tem carta branca para dizer, não, eu decidi da noite para o dia vai ser 8. O pastor falou que vai mínimo 4, mais 7, mas eu sou o líder do PGE. Mas você não é o pastor da igreja. Então é preciso submissão. Aqui é um trabalho de prevenção. Porque eu repito, às vezes uma afobação, não, mas eu já fiz assim em tal lugar, e lá era 3, lá era 10, mas o pastor da igreja disse que mínimo 4 e o máximo 7. Isso pode ser mudado? Pode, mas vai ser mudado pela rota certa. O pastor da igreja, o colégio pastoral, tudo isso, gente, é para evitar problema. Qual a quantidade mínima de pessoas do PGE? 4. Máxima? Beleza? Isso é muito importante, evita problema. Olha, querido, comunhão, participação e cuidado que gera transformação. O lugar de atuação do PGE. O lugar de atuação do PGE. Onde o PGE vai atuar? Aonde? Isso. E onde é que ficam as casas de paz? As casas das pessoas que serão evangelizadas. Chamada de casa de paz. Não é? Os paulistas dizem paz, a gente diz paz, e tudo bem, não é, Letícia Diva? Eu me acostumei também a falar paz, por viver muito tempo lá, mas eu misturo paz com paz e Deus seja louvado, isso é Brasil. O Brasil é rico demais nesse sentido. O ambiente principal do PGE são as casas de paz, onde o evangelho é compartilhado de forma acolhedora, relacional e contextualizada. Casas comuns, propósitos extraordinários. Então vai ser a casa do amigo do presbítero Emerson. Um exemplo aqui. Ou a casa de um amigo do Nestor. Eles abriram as portas. Então, são chamadas de casa de... Qual é o lugar de atuação do PGE? Isso, já tem que repetir. Se depois de hoje alguém perguntar, mas como é que é mesmo? Vai ser aonde o PGE? Aí eu vou dar um beijo na testa, de coração, assim, e vou dizer, toma jeito. Foi o celular, não foi que distraiu? Eu falo porque eu sei como é que é, gente. A gente vai para uma conferência, se a gente tomar cuidado, a gente fica no celular e não presta atenção no que o preletor está falando. Então, eu não estou só falando com alguém de fora, não. É como alguém de dentro. Eu preciso me policiar. O lugar de atuação do PGE? Isso. Agora, como essas casas serão encontradas? Essas casas de paz serão encontradas como? Nós vamos forçar as pessoas a abrirem as portas das suas casas? Não.
Aí onde entra o terceiro ponto. A fonte das casas de paz, o fator oikos. O que significa o fator oikos? Todos nós temos uma rede de amizades. Temos amigos da escola, amigos do trabalho, amigos da faculdade, amigos da empresa. Desses amigos, um mais próximo do que o outro. Aí você vai arar a terra, você mesmo, e você vai perceber se está aberto ou não. Aquele que está aberto, opa, aí você já chama o seu PGE, na hora certa, para ir lá. Entendeu agora? É o seu fator oikos que vai detectar as casas de paz. É o seu fator oikos. Você vai fazer uma listazinha, porque quando terminar naquela casa de paz tal, já vai para aquela outra, quando terminar. Beleza? Então vamos lá. Qual a fonte das casas de paz? Qual o instrumento que vamos usar para encontrar as casas de paz? Fator oikos. Oikos, casa, rede de amizades. Todos temos aqui. Quem tem amigos aqui do trabalho? Levante a mão. Amigos da universidade? Todos temos, queridos. Todos temos. Ok? Aí vem a quarta parte. A duração dos encontros. Aqui está a diferença do PGE para um PGP. A duração dos encontros. O processo padrão consiste em 5 encontros essenciais. 5 encontros essenciais. Podendo haver um aditivo de mais 3. O total de 8. Não pode passar disso. O PGE não pode ser transformado num PGP. A estada lá na casa daquela pessoa, naquela casa de paz, é temporária. Então, 5 encontros, podendo ter um aditivo de mais 3. Total, 8. Gravaram isso? Beleza, coisa boa. Agora, é preciso, é necessário que a gente pratique o que nós recentemente falamos aqui. A estratégia BLESS, no inglês é um acróstico. É uma palavra em inglês, mas foi transformada num acróstico. E adaptada para o português. BLESS, eu abençoo, abençoar, não é? Abençoar. B, significa o que o B? Busque o outro em oração. Ore pelo seu fator oikos, ore pelos seus amigos, ore por aquela pessoa que você quer que a casa dela se transforme numa casa de paz. Ore intencionalmente, coloque o nome na lista. B, o L, leia, é o E, né? É o L, bless, isso, Raquel. O L, leia o outro pela escuta, pare. Nós falamos demais, deixa o não crente falar. Nós temos uma mania de bombardear. Não, ganha o direito de falar, deixando ele falar. Leia o outro pela escuta, deixa, ainda que o seu amigo não crente fale um monte de coisa. Não é hora de corrigir. Ô mania que temos de querer corrigir o não crente. Queridos, a transformação é de dentro, não é de fora para dentro, não. Aí o cara fuma, no primeiro encontro, tu fuma, né? Pois tem que deixar de fumar, senão vai para o inferno. Não, eu também fumava e deixei. O cigarro vai ficar por último, querido. O cigarro vai ser consequente. Estou dando um exemplo aqui, por favor. Ô mania que você tem, né? Leia o outro pela escuta. Aí vem depois, BL, o E. Encontre o outro à mesa. Chame para um cafezinho. Chame para um cafezinho na sua casa ou numa cafeteria. Gente, pegou a hora em Petrolina na cafeteria, viu? Essa semana eu já ofereci esse mês vários gabinetes em cafeteria. A própria ovelhas chamando mesmo para um gabinete em cafeteria. E tem sido uma bênção. Está sendo aí no gabinete, pode ser numa cafeteria, pode ser na hora, meu irmão. Pastor, eu quero lá na hora. O senhor pode sentar comigo lá? Eu vou, meu irmão. Pode ser debaixo de uma árvore, meu irmão, a gente vai. Só estou falando que existem espaços. Aí vem o S, não tem? O primeiro S? Bless. Primeiro S, sirva a pessoa agora.
você já a conhece, você percebe que ela tem uma necessidade. De repente, a necessidade de carinho, querido, está por fora. O que tem uma carência hoje de carinho, uma necessidade em outra área. Uma necessidade de ajudá-la a dominar a tecnologia. Sirva a pessoa com prazer. E o último S do Bless. Siga contando a sua história, como o Evangelho te encontrou. Siga contando a história da redenção para ela. Siga, a partir de você. Siga contando a história da redenção para ela. Bless. Isso não é, primeiro eu vou fazer isso, depois isso. Não, isso é concomitância. Quase ao mesmo tempo. Porque senão, meu irmão, a pessoa lá evangelizada vai achar que ela é mais um número que a gente quer, o Galdino, Fabiola. É mais um número na igreja. Ah, ganhamos 10 pessoas para Cristo. Não, querido, não é número, são pessoas. Queremos vê-las conhecendo e reconhecendo Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Queremos vê-las adorando a Deus. Não podemos tratar as pessoas como números. Nós não somos números e elas também não são números. Elas são pessoas. Elas precisam perceber que nós estamos nos aproximando dela para amar. Amar. Ainda que terminou o encontro lá na casa dela, 5 encontros, ou teve um aditivo de mais 3, 8, e naquele momento ela não decidiu. Continue amando. O PGE parou ali na casa dela, mas continua amando. Porque a pessoa não se rende a Cristo, aí o pequeno grupo esquece a pessoa, não manda uma mensagem. Toda a atenção comigo, só enquanto estavam... Cuidado, querido, o amor é incondicional, hein? Eis aí o PGE, gente. Eis aí o PGE. Bem simples. Existem outras nuances que eu não trouxe para o PGE daqui. Repito, como eu já falei, porque senão a gente aborta. Não adianta complicar demais. E nós já temos 4 grupos, faltando só alguns componentezinhos. Esses 4 grupos serão chamados Mateus, Marcos, Lucas e João. É projeto piloto. Domingo à noite serão chamados aqui. O colégio pastoral vai praticar a teologia do envio. Vamos orar, impor as mãos sobre eles. Isso é muito importante. Isso dá identidade, isso mostra a seriedade do trabalho. Depois desse projeto piloto, test drive, os ajustes serão feitos. Com certeza outros surgirão. Porque as casas de paz irão surgir. Então calma, sem afobação. Pastor, já faça logo um outro aí, porque já tem... Pastor, já faça... Calma, sem afobação. Sabe quanto tempo a gente tem tentado colocar o PGE em prática aqui? Já tem 3 anos já. Não, nem é culpa da igreja, nem é culpa minha. Acontece que a igreja é feita de gente. Paciência, não é? Calma. Só que eu falei que hoje seria um roteiro. Que tipo de material o PGE vai usar lá? O PGE Mateus vai usar lá nesses 5 encontros, é a base, com a possibilidade de mais 3 aditivos. Qual o material? De início, vamos usar o que a nossa IPB oferece. Já foi dado aqui para muita gente há 3 anos. Está aqui o guia, ele é próprio para 5 encontros, baseado no Evangelho segundo o apóstolo João. Está aqui o guia. Elaine, eu deixei aqui. Já está com Silvânia, né? Ótimo. Muito bom, gente. E aqui é um gabarito. E aqui é o gabarito. Olha que a PECOM fez algo maravilhoso. A PECOM é nossa, viu? Diz aí, a PECOM é nossa. Agora, diz aí o significado, pastor. Agência Presbiteriana e Comunicação. Então, a PECOM é... Porque a gente tem a mania de falar das autarquias da IPB como se fosse algo assim distante da gente. Não, queridos. É a igreja local que mantém as autarquias da IPB. A PECOM é de quem? Isso, é por isso que você não paga, a igreja não paga, só paga o correio para pedir isso aqui. Ó. A PECOM é de quem, gente? A PMT é o quê? A PMT, Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. A PMT de quem?
Isso, Raquel. Gente, a gente precisa abraçar o que é nosso. Mas não é assim que a gente age às vezes. A PMT da IPB. Queridos, a PMT da nossa IPB. A nossa PMT da nossa IPB. Quando você faz isso, queridos, isso dá sentido. Não, a PMT da IPB. Parece que a igreja aqui é IPB. Isso. E JM é o quê? JMN. Junta de Missões Nacionais aqui. A JMN é de quem? Nossa! A nossa Junta de Missões Nacionais, inclusive Minha Cidade para Cristo, da APECOM, é nosso. É preciso criar essa identidade, relembrar isso. Somos da IPB. Vai ser esse material, gente, vai ser esse material. Só que, em parceria com esse material, nós já estamos construindo, da parte da própria igreja, um manual de evangelização a partir do Catecismo Maior. Já está em processo. Como é que é, pastor? Um manual de evangelização a partir do Catecismo Maior, que é um manual de doutrina nosso. Sim, vai ser, em parceria com ele. Sabe por quê? No Catecismo Maior, no breve também, na Confissão de Fé do Westminster também, mas muito especialmente o Maior, nós temos perguntas que falam sobre a criação, perguntas e respostas em versículos. Temos perguntas e respostas em versículos que falam sobre queda. Temos perguntas e respostas em versículos que falam sobre redenção. E temos perguntas, respostas e versículos que falam sobre consumação. Nós já falamos sobre isso aqui. A moldura da evangelização reformada. Criação, queda, redenção e consumação. A moldura da evangelização reformada. Criação, queda, redenção e consumação. A capa já está pronta, né, Elaine? A capa já está pronta. E aí só vou pedir. Claro, vou mostrar para o nosso colégio pastoral, que é um manual personificado. Eu sei que é oriundo das mãos do docente, eu sei que é o Catecismo Maior, mas é bom para eles. A gente tem trabalhado numa coesão maravilhosa. E aí pediu o tesoureiro para liberar aí tesoureiro não, ao colégio pastoral para liberar a grana, não é? Não é o tesoureiro que libera, gente. Quem libera é o colégio. Quando a gente fala pedir o tesoureiro para liberar, a gente coloca uma responsabilidade nas costas do guerreiro presbítero Humberto que não existe. Não é ele que libera. Quem é que libera o dinheiro? É o colégio pastoral, gente. Quem é que libera o dinheiro da igreja para pagar aquilo ou comprar aquilo outro? Colégio pastoral, é o conselho. O guerreiro apenas executa. E nós estamos falando isso para proteger o guerreiro mesmo. Para proteger ele, não é? É o colégio pastoral. Aí a gente vai imprimir, vai ficar bem bacana. Só que até lá, vamos trabalhar, não vamos? Vamos trabalhar. Já temos aí a nossa APECOM com esse material. O guia de evangelização e até o gabarito. Já estamos construindo um personificado nosso. Manual de evangelização a partir do Catecismo Maior. Vocês sabem qual material os pais presbiterianos evangelizaram no Brasil no início? Aqui em Pernambuco? Você sabe qual foi o material que os norte-americanos usaram para evangelizar no Nordeste? Breve Catecismo. Breve Catecismo foi usado como manual de evangelização no início, meu irmão. A história é linda e hoje, muitas vezes, a gente não valoriza um material rico desse. Confissão de Fé de Westminster, Catecismo Maior, Breve Catecismo, com subsídio de Confissão Belga, Catecismo de Heidelberg, Cano de Dort. Coisa linda. Vamos ter o nosso manual. Só que, abra a sua página aí da igreja mesmo, a sua página da igreja. A nossa página da igreja. Outra coisa, abra aí na página da igreja presbiteriana, não, abra aí na página da nossa igreja. Pastor, mas precisa, é só para você internalizar, gente. Porque há um comportamento, às vezes, de
abra aí na página do WhatsApp da igreja. Não, abra na nossa página da igreja. Eu estou falando isso porque é pertencimento. O que você faz, você pensou antes. O que você faz, você pensou antes. Abriu a sua página? Logo depois que o presbítero Sérgio compartilhou aí o YouTube, o canal do YouTube, tem o que em cima? Clique em cima aí, dê um zoom. Clique em cima da arte aí. O Evangelho em 4 perguntas. Clicou, encontrou aí? O Evangelho em 4 perguntas. A arte. É no finalzinho, gente. O presbítero Humberto colocou lá o canal do YouTube logo em cima. Encontraram? Levante a mão. No finalzinho mesmo. Pode ir para o final. No WhatsApp da igreja. Da nossa igreja. O nosso canal de WhatsApp. Encontraram? Clicou agora. O que é que tem escrito aí no início, no cabeçalho? O Evangelho em 4 perguntas. Esse conteúdo também eu postei lá e uma das secretárias me deu essa arte. Esse conteúdo o senhor tirou de onde, pastor? Um livro do Ministério 9 Marcas, O que é o Evangelho. É muito bom esse livro. O que é o Evangelho. Tem também nessa mesma série um outro livro, O que é Evangelização. Mas o que é o Evangelho? O autor lá desse livro, ele apresenta o verdadeiro Evangelho através de 4 perguntas. 4, isso, foi vendo? Foi quem foi que fez ali? Isso. Que pena que não dá para dar o zoom, né, guerreiro? Dá? Não vai ficar ofuscado não é? 4 perguntas. Isso aqui também serve de roteiro, vai te ajudar. O primeiro roteiro, o guia de evangelização da nossa PECOM. O segundo roteiro está sendo construído, manual de evangelização a partir do Catecismo Maior. E esse aqui, além de descrever o verdadeiro evangelho através de perguntas, ele também serve de roteiro para a evangelização no dia a dia, de segunda a segunda. A primeira pergunta: quem é Deus? O Evangelho não começa com o homem, começa com Deus. Então é preciso falar dos seus atributos, das suas qualidades. Ele como Criador. O Evangelho é Deus. E vocês vão perceber que ao lado tem uma coroa. Verdade central. O Evangelho começa com Deus, não com o homem. Porque tem um evangelho por aí que não é evangelho. Ele começa com Deus. Leia em casa isso aí, eu não vou ler aqui não. Leia em casa, olha só, gente. Deus é o Criador, soberano, tal. Leia. Logo abaixo existem os textos. Esse conteúdo está no livro O que é o Evangelho. Paulo escreve aos Gálatas e diz assim: tem um outro evangelho sendo pregado aí. Anatemize quem estiver pregando. O que significa anatemizar quem está pregando? Considerar anátema. Afastá-lo. Discipliná-lo. Amaldiçoá-lo. E Paulo disse: se nós mesmos, apóstolos, fizermos isso, não nos ouçam. Forte, não? Paulo disse: o Evangelho está acima da gente. O Evangelho está acima do meu apostolado. Isso é maravilhoso, gente. O Evangelho está acima do meu pastorado, entre aspas, do pastorado que o Senhor me confiou. Então o Evangelho verdadeiro começa com essa pergunta: quem é Deus? Já tá na terceira aí, não é? A segunda, guerreiro: quem é o homem? Aí a segunda pergunta: quem é o homem? O Evangelho verdadeiro, ele responde essa pergunta: quem é o homem? E aí entra na doutrina da criação. O homem foi criado à imagem de Deus, mas caiu em pecado por sua rebelião. Desde então, toda a humanidade nasce espiritualmente morta, separada de Deus, incapaz de salvar a si mesma. O pecado corrompeu todas as áreas da vida humana e torna todos culpados diante do justo juiz, quando o Catecismo Maior
vai trabalhar sobre isso aí, é maravilhoso. Mas aí veja, Mark Dever, ou a equipe dele. Isso é evangelho. Quando o evangelho responde quem é Deus, esse é o verdadeiro evangelho, a partir da Bíblia. E quem é o homem? Criação. Terceiro ponto. Quem é Cristo? Isso é redenção. Quem é Cristo? Cristo é pregado muitas vezes por aí, queridos, para oferecer afago às pessoas, para oferecer bem-estar. Não, queridos, não. Jesus Cristo é o Filho eterno de Deus, que se fez homem, viveu uma vida perfeita, morreu na cruz como substituto dos pecadores e ressuscitou dentre os mortos. Por sua obra, satisfez plenamente a justiça divina e conquistou a redenção para todos que creem nele. Interessante. Uma artezinha dessa, com esse conteúdo, se você quisesse, você usaria no primeiro encontro, segundo encontro, terceiro encontro, quarto encontro. Mas a intenção aí é descrever o verdadeiro evangelho. E o quarto ponto. Todos leiam aí, queridos. Qual deve ser a resposta do homem diante disso? O evangelho verdadeiro também requer resposta: arrependimento. Confessar Jesus como Senhor e Salvador. Deus chama todas as pessoas ao arrependimento e à fé em Jesus Cristo. Arrepender-se significa abandonar o pecado e voltar-se para Deus. Crer significa confiar exclusivamente em Cristo para o perdão dos pecados e para a vida eterna. Essa fé produz uma vida de obediência e discipulado. Eis aí o quarto ponto. Cada ponto desse tem uma verdade central. O primeiro ponto, o evangelho começa com Deus e não com o homem. O segundo ponto, verdade central, nosso maior problema não é falta de autoestima, não é falta de prosperidade, não é falta de propósito, mas nossa culpa diante de Deus por causa do pecado. Nosso maior problema não é nem mesmo a enfermidade física, ela é consequência. É culpa diante de Deus. É o nosso pecado diante de Deus. É que muitos estão caminhando com as costas viradas para Deus. O terceiro ponto, verdade central do terceiro ponto. Cristo é o único mediador entre Deus e os homens e o único caminho para a salvação. Solos Cristos, somente Cristo. E o quarto ponto tem como verdade central: o evangelho exige uma resposta pessoal. A salvação é recebida pela graça, mediante a fé em Cristo, resultando em uma vida transformada para a glória de Deus. Queridos, eu já usei muito PowerPoint nas aulas de seminário, mas eu nunca gostei de fazer PowerPoint. Os meus PowerPoints que estão lá no meu HD, no meu notebook velho HP, são horríveis. Quando eu os vejo hoje, digo, misericórdia. Se você quer fazer mas olha, a IA, as nossas muitas secretárias veio para nos ajudar, meu amiguinho. Agora tem secretária da IA aí que entrega para você o PowerPoint, prontinho, basta você oferecer o conteúdo. Isso é benção, meu irmão. Porque eu não tenho paciência, não, meu irmão. E olha que eu tenho uma assinatura da Microsoft. Tenho lá o pacote. É muito cansativo, guerreirão. E por isso que eu fazia sempre preto no branco. Já tem colega que gosta, que ama. Parabéns, viu? Não tem ninguém aí certo nem errado. Cada um com as suas peculiaridades. Fazer um PowerPoint bonito também é massa. Mas a IA veio para ajudar a gente, porque é sério, eu botei um conteúdo em uma dessas secretárias aí, e ela já deu a arte prontinha. Eu só precisei oferecer o conteúdo. Muito bom. Deus seja louvado. Faça um bom uso da IA. Só não use a IA para te tornar preguiçoso na leitura. Mas ela é uma ferramenta boa também para a leitura, para a pesquisa. Está aí, gente. O verdadeiro evangelho. Quem é Deus?
Quem é o homem? Quem é Cristo? E a resposta que o homem deve a Deus. Se você quer enriquecer tudo isso, compre o livro O que é o Evangelho, do Ministério 9 Marcas. Em o nome de Cristo, quando nossa amada igreja ampliar o templo, o colégio pastoral esteve reunido quarta-feira, viu? Agora, quarta-feira, já está quase fechadinho. É porque licença de prefeitura não é fácil não, queridos. Mas já vamos bater o martelo aí da compra do material, da estrutura. Ontem contamos com a presença do Igor, que é o representante, o Igor lá da Cepramol. Então o colégio pastoral está trabalhando. É porque temos que trabalhar com responsabilidade. Onde eu quero chegar com isso? Aonde eu quero chegar com isso? Depois que ampliar, eu creio que o colégio pastoral vai executar um sonho que a gente tem, guerreirão. Ter uma mini livraria da primeira aqui. Não é não? E o lucro, missões. Parceria com a Ezion. Não é não, guerreirão? E vamos partir para cima, guerreiro. Quem quiser vir com a gente, que venha. Quem não quiser, que fique para trás. Importa que Cristo seja glorificado, guerreirão. Vamos fazer com Ezion, com Vida, com quem quiser. Pé no acelerador. Chegou o Kairos de Deus para esta igreja. Então, a igreja não pode se intimidar não é não, Breno? Chegou o Kairos de Deus para esta igreja, uma livraria da primeira. Então está aqui o amado presbítero dando um estudo maravilhoso, e ele diz, olha, esse livro aqui fala sobre isso, é muito bom, e tem ali na livraria. Aí você vai chegar para mim, a igreja agora vai transformar o templo no comércio. Não faz isso, não faz uma pergunta dessa não, em nome de Jesus Cristo. Não é? Uma literatura indicada aqui, a livraria da igreja é para fazer você crescer. Adquira esse livro. E o lucro? Missões. Missões. Então, enquanto não tem livraria, vai lá na Amazon. O que é o Evangelho? Está lá, 9 marcas de uma igreja saudável. Aí você já compra logo a dupla. O que é evangelização? Bom demais, Ricos. Ricos é um tratorzão. Eu já estou tendo que até colocar o pé no freio um pouquinho. Para o bem dele, né, Suíla? Calma, tratorzão. Ele parece com outro colega aqui. Tem um presbítero aqui que é um trator turbinado. 10.10 aqui, a você tem calma, guerreiro, segura aí. Deus seja louvado. Cada um com a sua peculiaridade. Todos nós ganhamos com isso. Todos nós ganhamos com isso. E Cristo é glorificado. Entenderam, gente, esse resumão aqui? Então vamos lá. O que é o PGE da primeira igreja presbiteriana de Petrolina? Ele vai atuar onde? Vai ser composto por quantas pessoas? Ixi, maravilha! E as casas de paz serão encontradas como? Oicos. Quem aqui já faz parte de um dos 4 PGS? Levante a mão, que está aqui presente. Isso. Domingo, hein? Ô pastor, eu queria também. Manda no meu WhatsApp para a gente ajustar. 4, por enquanto, pilotos. Não queremos sobrecarregar ninguém. Já tem gente aqui que eu mesmo vou chamar no particular, porque eu sei que Deus chamou para evangelizar determinado público da cidade. E determinado público da cidade, gente, tem gente certa também para isso. Tem. Eu vou chamar no particular. Ei, você não me procurou não, mas eu vou te procurar. Vem cá. Aliás, já procurei um hoje. Hoje. Fui lá no WhatsApp dele, ei, mandou uma mensagem para mim, eu digo, você... É você mesmo. E é você mesmo. Que o Senhor nos abençoe, queridos. Bora ganhar gente para Cristo. A nossa visão é ganhar e edificar o maior número possível de pessoas para Cristo. Não é para mim, é para Cristo, para Cristo. Que Cristo seja confessado, conhecido e reconhecido como Deus, adorado, louvado. Olha,
aqui e acolá, eu vou chamar um membro da igreja para sentar aqui com o colégio pastoral, para ficar aqui com a gente só na hora do cântico, didaticamente. Só na hora dos cânticos, para você perceber se você vai sentir o coração bater forte em ver Cléo. Aí os seus olhos vão passar e você vê Lívia. No trono. Aquele mais quietinho, mas está lá, ó. E ao Cordeiro. Aí você tem alguém ali lá na ponta ali, fazendo assim, seja o louvor. Deus seja louvado. Seu coração começa a bater forte daqui. E você começa a dizer sozinho, que bom, Senhor, que Fabíola está ali te louvando, que o Aldino está te louvando, que bom, Hélito, Senhor, que bom. Aí você olha para o jovem aqui, vocês perceberam que eu fico daqui, às vezes, olhando para a turma daqui? Não é porque eu saí de órbita, não, gente, é porque quando eu olho eu vejo, Senhor, obrigado. Aí eu fico louvando o Senhor pela vida deles. Aí aqui, acolá, tem um aqui, ó. Aí eu olho, ele está ali, ó, concentradão, ó. Eu digo, louvado seja o Senhor. Para você experimentar isso. Está ao lado do seu colégio pastoral. Somos uma família e cada vez mais família. Somos uma família e cada vez mais família. Nenhum soldado deixado para trás. Nenhuma ovelha esquecida. Nenhuma. Exemplo, hoje, nosso colégio pastoral foi lá nos representar, foi representado hoje pelo presbítero Clécio e o presbítero Emerson e o presbítero Juan, no velório do nosso irmão, da mãe do nosso irmão Mateus, hoje. Também foi, e coisa bênção, é isso. Então é um de um lado, é outro do outro, e todo mundo sendo socorrido. Agora veja, conversando hoje com o presbítero Manuel, ele usou uma expressão que a gente tem usado com frequência aqui. Igreja vive um paradoxo, não é? Mateus chorando porque a mãe faleceu. E o presbítero Moisés sorrindo porque o netinho... Queridos, é assim a vida. Você não pode deixar de se alegrar com quem está se alegrando. Amém, Deus seja louvado. Mas também não pode deixar de chorar. Agora você imagina quando o colégio pastoral chega em casa, depois de uma tensão dessa, meu irmão. Fabíola. De coração, meu irmãozinho. Aí chega lá, faz assim, ó. O outro dia a cabeça está assim, ó. Assim, ó. Toda segunda-feira. Mas aí eu digo, obrigado, Senhor. Porque apesar disso, que sensação boa. Que o Senhor nos abençoe, hoje e sempre. Todos dizem? Amém. Amém.